nossos telespectadores já conhecem o Dr. Bruno Heck, já é de casa aqui na Sul TV. Né? Ele atua aqui na cidade de Camaquã, na UPA, na unidade de pronto atendimento. Tenho certeza que a maioria das pessoas que utilizam o serviço da UPA já tiveram a oportunidade de consultar com o Dr. Bruno Heck. E ele retorna aqui no programa porque eu acho muito interessante quando ele vem, porque ele fala com uma linguagem muito simples sobre assuntos relevantes à nossa saúde, né? E aquelas coisas que a gente precisa conversar para cuidar cada vez mais da nossa saúde. E hoje não é diferente, a gente vai falar sobre saúde mental. E é por isso que a gente está recebendo a visita do Bruno. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Gosto muito de vir aí, né? Eu acho que o conhecimento sobre saúde ele tem que ser compartilhado, a gente não pode ficar só com a gente. E essa questão de traduzir, né, de falar de uma forma bem simples, eu acho que é extremamente fundamental, porque quanto mais pessoas entenderem sobre isso, melhor a saúde do nosso país. Então, acho que é isso aí. Bom, aí as pessoas devem estar se perguntando, mas o Dr. Bruno vai falar sobre saúde mental. Afinal, o que é isso e por que é importante a gente falar sobre esse tema? Vamos lá, eu acho muito importante começar falando sobre saúde mental, né? Traduzindo assim que saúde mental fala muito de sentimentos, de humor e como a gente tá. Então, tristeza, ansiedade, né? São sentimentos do ser humano, né? Então, falando em sentimentos, tem aqueles que a gente vai ter, que são normais, mas falando de saúde mental e já indo para o lado das doenças, são aqueles que são anormais. Então, beleza, e como é que eu vou saber se é uma ansiedade normal ou não é, se é uma tristeza normal ou não é? A gente tem que estar muito atento a essa diferença, que seria mais ou menos assim. Por exemplo, alguém me ligou, Gil, dizendo assim, Bruno, tua mãe está no hospital, né? Extremamente normal a pessoa ficar ansiosa, ficar agitada, porque eu tenho ali um motivo muito simples, né? E que justifica eu estar me sentindo assim. Mas às vezes a pessoa está lá caminhando no meio da rua e começa aquela angústia, começa aquela batedeira no peito, começa aquela tremedeira, começa aquela sensação que tem algo muito ruim acontecendo e não tem exatamente um fator que explique isso. Ou até às vezes tenha, mas ele não seja tão grave assim a ponto da pessoa ter um problema de saúde tão sério, uma manifestação tão séria. Perdi meu emprego no trabalho, algum problema aconteceu, normal que o cara fique triste por um período ali, né? Enfim, duvide de muitas coisas, tenha que se reorganizar na vida, né? Agora, muitas vezes está tudo bem e a pessoa poxa, tá tudo certo, tá certo em casa, tá certo no meu trabalho, tá tudo indo bem, por que eu tô me sentindo assim, né? E começa a ter mais sono, começa a ter menos vontade de sair da cama. Então, a gente ter noção que sentimentos é uma coisa que todo mundo tem, mas que nós estamos falando de um problema de saúde quando eles estão demais, quando eles estão acima do normal, eu acho que é um bom início para a gente começar a falar sobre isso. Bom, você já citou alguns, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre sintomas, né, no que diz respeito a esses problemas, sintomas percebidos que podem sugerir que algo não está bem no que diz respeito à saúde mental dessas pessoas. Vamos lá. A saúde, que a gente diz saúde mental, né, da mente, as doenças psicológicas, elas também se manifestam muito no corpo. Então, isso é muitas vezes um bom termômetro que eu chamo para a gente começar a ter uma ideia se isso aí tá legal, não tá, né? Então, a mente está muito ligada à fome. Então, muitas vezes a pessoa que é ansiosa tem perfis, né, que começam a comer mais, né, que a gente chama já de compulsão alimentar, ali, né, sente necessidade de colocar alguma coisa para dentro, tá chateado, tá nervoso, vai lá e come qualquer coisa que tem pela frente. E longe de eu estar julgando qualquer um, isso é um problema de saúde e acontece, nós precisamos falar sobre isso, né? Ou até o sintoma que eu comentei anteriormente, né? Batedeira no peito, angústia. Muitas pessoas chegam lá na UPA ou consultam comigo pela telemedicina achando que estão infartando. Claro, é muito importante primeiro a gente excluir essa causa, né? Mas para ver como é séria a crise de ansiedade, ela simula um infarto, ela dá dor no peito, ela causa angústia, ela causa sufocamento, então é uma coisa muito forte. Questão de desânimo também, às vezes chega a pessoa para consultar, doutor, acho que está faltando uma vitamina aí, vitamina B está baixa, vitamina D, acho que eu estou com uma anemia, não quero sair da cama, tenho me alimentado um pouco menos, né? A gente pode estar falando do início de uma depressão também, né?
questão também de dor de cabeça. Eu fiz um programa com a Fábia, do Tua Saúde, até foi meu primeiro programa aqui na Acústica, e a gente falou sobre dores de cabeça, né? E as principais dores de cabeça estão associadas à tensão. Então, aquela pessoa que está muito estressada, às vezes tem um trabalho que exige muito dela e ela não está conseguindo dar conta daquilo, já começa a dormir um pouquinho mais, privação de sono também da dor de cabeça. Então, acho que são alguns sintomas mais comuns que a gente vê no dia a dia, assim, que indicam que, opa, acho que alguma coisa não está legal, vá no médico. Bom, antigamente a gente não ouvia falar tanto em doenças psicológicas, né? Parece que não se falava. Geralmente eu tinha aquela pessoa da família que dizia assim, ele está atacado dos nervos. Era isso que se falava. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem percebido um aumento de pessoas sendo diagnosticadas com algum tipo de doença nesse sentido. O que está acontecendo? Estão surgindo mais doenças? As pessoas estão ficando mais doentes? Ou isso diz respeito a uma melhoria na medicina que nos proporciona conseguir diagnosticar esses casos? Muito importante a gente ter ideia sobre isso, tá? Porque isso ajuda a quebrar o tal do tabu da saúde mental, de que psiquiatra é só para doido, né? De que medicação psiquiatra vicia, faz mal, enfim. Eu acredito que os dois, viu, Gil? Eu acho que assim, ó, a conscientização sobre o quão importante é a saúde mental, né? Eu digo no consultório, a cabeça da gente é a carreta que leva o resto. Então, se aquilo ali não está bem organizado, não está certo, o resto não funciona também, né? Então, as pessoas estão tomando consciência disso, estão acessando mais o psiquiatra, estão se importando mais com o que elas têm, né? E dá uma viajadinha agora. Tem um professor meu que ele tinha uma teoria, né? Na verdade, não era dele, mas eu lembro que ele comentou na aula sobre síndrome do pensamento acelerado. O que seria isso? Vamos lá. A gente, como espécie, né, é lá o Homo sapiens sapiens, né, desde muito tempo atrás. Naquela época, quando a gente se desenvolveu, bom, o nosso cérebro hoje é o mesmo daquele, não está nem um pouquinho alterado, né? A evolução do homem parou há muito tempo. O que ele tinha que se preocupar? Né? Ele tinha que se preocupar em comer, se alimentar, sobreviver, achar um lugar para dormir, né? E procriar, enfim, dar continuidade à espécie. Então, esses eram os pensamentos e as preocupações do cérebro humano naquela época. Aquele mesmo cérebro que existe lá e que a gente tem dentro da nossa cabeça hoje, olha a quantidade de preocupação, de informação, de decisões difíceis que a gente tem que tomar, preconceitos, problemas mentais, estresse, é muito maior do que aquela época. Então, tem muitos estudiosos que dizem que o nosso cérebro não é preparado para tantos agentes estressores assim. Uma carga horária de trabalho, às vezes, tão alta, né? Enfim, o Instagram, tem teorias que dizem que um dia de Instagram é igual a 5 anos de informação que aquele cérebro lá tinha. Então, hoje, num dia só, a gente rolando no Instagram, a quantidade de coisa, informação que entra é enorme. Isso, em tese, né, não é uma coisa 100% comprovada, mas eu acho que explica muita coisa, né? Explica o porquê que a gente começa a desenvolver tantos problemas, porque a gente não foi desenvolvido para ter tanto estresse, né? Então, respondendo novamente, acho que os dois. Acho que a gente está tendo sim mais problemas de saúde, porque a vida tem sido muito intensa, muito difícil para muitas pessoas. E ainda bem que as pessoas estão se dando conta disso e procurando mais ajuda. Então a gente tem realmente um aumento muito grande nos diagnósticos de problemas mentais. Bom, aí a gente está falando sobre uma carga excessiva, né, que a gente vai convivendo todos os dias. É muita informação, é muita coisa diferente que a gente faz. E em meio a tudo isso, esse turbilhão de informações, o que a gente pode fazer de fato para manter a nossa saúde mental? Vamos lá. Antes de vir para cá, eu prometi para mim mesmo que eu não ia falar tanto dessas coisas que todo mundo já sabe, né? Atividade física, bom sono e boa alimentação. Mas eu percebo pelos meus pacientes o quão fácil é tu falar isso, mas o quão difícil é tu levar o paciente a realmente conseguir fazer isso, né? Então, além dessas questões que vocês já sabem, né? E aqui a gente não tem tempo para fazer aquela consulta toda demorada, a gente acessar esse caminho, eu acho importante dizer outras coisas que talvez as pessoas não saibam, né? Então, ter um hobby, não é? Como assim ter um hobby? Por que isso é tão importante, né?
ter algo que você goste de fazer na sua semana, né? Seja tocar violão, tocar gaita, cantar, dançar, né? Qualquer coisa diferente, observar pássaros, conhecer lugares novos, né? A gente precisa dar para nossa mente momentos de puro prazer, onde naquele momento a gente consiga prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, sem ficar preocupado com o trabalho, com a família, com algum problema financeiro que tenha. Não que isso não mereça preocupação, mas que a gente precisa dar um descanso para a cabeça. E quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, instintivamente nossa atenção foca no presente. Então ela nos dá aquele alívio de preocupação futura, de arrependimentos passados, para manter uma saúde mental de melhor qualidade. Sem contar que ao longo da semana nos dá um ponto onde a gente anseia pela chegada dele. Então muitas vezes a gente se coloca na rotina, fica tudo no automático, assim, vai. Quando vai passar um mês, 2, quando a gente coloca na semana, uma ou mais vezes, né, uma coisa que a gente gosta muito de fazer, por exemplo, na sexta-feira, na quinta-feira a gente já está faceiro, que sexta-feira vai chegar e a gente vai realizar aquilo. Então dá mais um motivo para a gente continuar a semana. E outra coisa muito importante, eu ia anotar o nome do lutador. Teve uma final da UFC que um lutador abordou um tema que é falha sobre sentimentos. Muito interessante no meio daquele esporte, né? Que ele mencionou que um amigo dele acabou cometendo suicídio e ninguém sabia de nada, as pessoas todas ficaram muito surpresas. E trazendo isso para agora, fale sobre sentimentos. Né? Aprenda a dizer para sua família que você está se sentindo triste, sem sentir culpa. Aprenda a dizer que você está ansioso. Pergunte para os outros como é que tu está verdadeiramente. Né? Tenta observar aquela pessoa ali, como é que está o humor dela. Né? Tá diferente, não tá? Dá espaço para ela conversar. Não critica, não julga, só escuta. Às vezes só escutar já tá bom. Então, se importar com o sentimento dos outros, falar o que está dentro de ti, né? Falar com a tua família, falar um eu te amo para o teu pai, para tua mãe, para o teu filho, para tua filha, né? Que às vezes a pessoa sente um bloqueio, fica até nervoso em falar isso, mas como é que a gente pode ficar nervoso e falar uma coisa tão importante? Então, acho que a gente precisa falar sobre sentimentos, dar atenção a eles, aos nossos e aos dos outros, né? Que se todo mundo fizesse isso, com certeza a saúde mental como um todo seria muito melhor hoje em dia. Bom, a gente sabe que essas dicas que você está nos trazendo são de grande importância, né? Eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora vai começar a pensar um pouco mais sobre a sua vida, sobre a sua rotina. Pô, mas será que eu não consigo, ao invés de sair do trabalho já ir para outro, ou ao invés de sair do trabalho e já ir correndo para os meus afazeres, será que eu não posso daqui a pouco sair do trabalho, olhando para o Bruno agora, hein? Quem sabe eu não posso sair do trabalho, pegar minha família, ir numa praça, tomar um chimarrão, fazer algo diferente. Não precisa esperar pela sexta-feira e pelo final de semana, né? Não precisa Durante mesmo. a semana também. Daqui a pouco o hobby, um prazer, é assistir uma série, é assistir um filme, é comer uma pipoca em família na sala. Bom, mas a gente sabe que existem situações que somente uma mudança na rotina não é suficiente. Às vezes existem situações na doença mental que a gente precisa de uma medicação. E aí nós entramos num grande problema e num risco muito grande que algumas pessoas acabam se automedicando. Porque a minha tia utilizou, ela estava com depressão e ela utilizou o medicamento tal. Só que às vezes no meu caso não é propriamente uma depressão. Daqui a pouco eu não tenho necessidade do medicamento como aquele. Às vezes até piora, né? Entrando no mundo das medicações, né? Só uma palavrinha antes, Gil. Não se sinta culpado de ter algum problema de saúde mental. Primeiramente, né? Para a gente pensar num tratamento e pensar na medicação, a gente tem que entender que isso é um problema de saúde como diabetes, como hipertensão, né? Coisas do tipo. Então, tem que ter aquele medicamento correto, certo para o teu problema, né? Falando um pouco nesse âmbito, né? Uma das coisas que as pessoas têm muito medo é de medicação psiquiátrica, né? Acha que vicia, acha que não sei o que, não sei o que. Sim, elas podem dar problemas quando não bem indicadas, né? Quando a pessoa lá, enfim, começou a tomar sem saber, bem como tu mencionou, né? Que não era bem para aquilo. Umas medicações pioram alguns transtornos, né? Então, eu gosto sempre de dizer que as medicações controlam. Então, vamos lá. Tu tem a tua pressão que está alterada, a tua pressão está alta, né? Aí tu começou a tomar medicação, tua pressão ficou boa.
e manteve boa. Tu tomou a medicação, tua pressão tá boa, tá normal, não tá te trazendo risco nenhum à saúde, né? Mas se tu parar de tomar essa medicação, na maior parte das vezes a pressão vai subir de novo. Então não é que a medicação da pressão vicia, é que a medicação da pressão controla algo em ti que precisa ser controlado sim. Quando a gente entra na questão da ansiedade, da depressão, é a mesma coisa. As medicações psiquiátricas, quase nenhuma delas, ou a grande maioria, tem efeito imediato. Todas elas são um tratamento, né? Então a gente precisa iniciar esse tratamento acompanhado com um médico, né? Tomar normalmente diariamente as medicações, direitinho, no tempo certo. As melhoras vão vir gradativamente, porque o problema mental é algo que vem agravando, ele vem se mostrando aos poucos e intensificando. Então a melhora também é assim, é algo que vem aos poucos.